Sejam bem-vindos a mais um podcast da Filhos do Arquiteto. Hoje traremos aí a importância e significado do padrinho maçom. A importância que um padrinho tem na formação de um maçom aprendiz. Abordei esse tema pois em viagens recentes por alguns países a situação é precária e muito preocupante. Um padrinho deve ter a sensibilidade para poder analisar que deve ou não fazer parte da ordem maçônica. O padrinho pode ser qualquer maçom exaltado na condição de mestre. Mestre é um maçom de pleno direito, logo tem a responsabilidade de fazer respeitar os princípios da ordem, auxiliar na formação de seus irmãos, detenham eles o grau que tiverem, e de apesar de não fazer proselitismo, deve procurar no mundo profano quem tenha qualidades para ingressar na maçonaria e que, com essa admissão, possa desenvolver um trabalho correto, tanto pela ordem maçônica como pela sociedade civil, na sua generalidade. O padrinho não tem de ser um guru, nem ser um visionário, pois ele também é um eterno aprendiz. O papel que ele deverá representar para seu afilhado é de um guia, de uma pessoa que auxilie na integração da loja, bem como de sendo alguém que ajude na sua formação maçônica, principalmente nos primeiros tempos, em complemento com a formação que é efetuada na loja, auxiliando também o segundo vigilante no cumprimento de suas funções, nomeadamente como formador dos aprendizes maçom. Compete ao padrinho, após identificar no mundo profano alguém com as capacidades intelectuais e morais que são necessárias para alguém ser reconhecido como maçom, abordar o mesmo da forma como achar que será melhor recebida pelo seu interlocutor. Na maioria das situações, a abordagem é feita pelo reverso. É alguém que é profano que se identifica com a maçonaria e intercede junto de um maçom para que seja conseguida a entrada nesta ordem. Independente da maneira de como é feita a proposição, cabe ao maçom que irá ser o padrinho efetuar algumas diligências, ou seja, conhecer os gostos e preferências de seu futuro afilhado, bem como os hábitos e rotinas que ele possa ter, isto é, tudo aquilo que é habitual num ser humano, deverá conhecê-lo profundamente. Numa fase posterior, se concluir que o profano detém as qualidades necessárias para entrar na ordem, deve abordar alguns temas de âmbito maçônico, retirando algumas das dúvidas que possam persistir na mente do seu futuro apadrinhado sobre o que é a ordem maçônica e qual é o seu papel no mundo. Mas, que isso? Na minha opinião, o futuro padrinho deve fazer acompanhar pelo profano em eventos maçônicos, em sessões brancas, onde este poderá ter um contato mais alargado e profundo com o que é a nossa ordem, ou seja, frequentar reuniões abertas, palestra, onde a maçonaria seja o tema principal abordado. Neste caso, admito que começará aqui, para mim, a formação maçônica do futuro iniciado. Pois se o mesmo, afinal, decidir que não se identifica com o que se encontra, com o que observe, com o que escuta, então o processo de candidatura não terá início e o profano aproveitará apenas para aumentar a sua cultura geral sobre o que a maçonaria concerne e ter uma opinião mais concreta sobre esta augusta ordem. No entanto, e caso o profano se identifique claramente com o que lhe é mostrado, deverá então ser iniciado o processo de candidatura à admissão em uma loja maçônica, e de preferência que seja na loja que é integrada pelo seu padrinho. Isso é de extrema importância. E por que é de extrema importância? Porque durante o desenrolar do processo de candidatura, os membros da loja confiarão no zelo que o padrinho se propõe a cumprir. Ao apadrinhar a candidatura em avaliação
porque o conhecem, e também por sua vez, respeitarão quem vier a ser escolhido para ser acolhido por aquela loja. E depois, porque o padrinho deverá acompanhar o seu afilhado na assistência das decisões da loja e que estes pertence, para que este não sinta desapoiado e nem desintegrado do grupo de irmãos. Ou seja, acontece também ao contrário. Por vezes, quem chega a uma loja maçônica já é popular no mundo profano, ou pudera ter relações profanas com algum dos membros da loja e assim a sua integração é mais facilmente consumada. Mas, apesar de todo o fraternalismo que existe na maçonaria em geral, os primeiros tempos de vida de um maçom podem lhe parecer estranho, porque terá que se relacionar inclusive com gente que talvez, no mundo profano, preferiria evitar. É verdade, tal pode acontecer e ainda bem que tal assim acontece. Desta forma, é possível um entendimento que de outra maneira não seria possível acontecer, porque todos os irmãos ao globo mundial são obrigados a confraternizar logo ao encontrar pontos de comunhão e de convergência. Também pelo fato de se terem de relacionar. Isso obrigará que as pessoas se conheçam melhor e, com isso, desfazer alguns preconceitos que poderiam ter anteriormente e que se assumirão posteriormente, como errados e descabidos. Ou seja, manterão a mesma opinião que anteriormente. Tal poderá acontecer. Somos humanos e, em relação a isso, pouco se pode fazer, a não ser tolerar e respeitar o próximo, tal como outra pessoa qualquer deve merecer. Os maçons são como todas as outras pessoas. Não somos perfeitos. A forma de como nós combatemos as paixões e evitamos os seus vícios é que nos difere dos restantes dos membros de nossa sociedade. E ter um padrinho que nos guie corretamente nessas situações, que lhes dão a mão para nos apoiar quando mais necessitamos, disso e, acima de tudo, os critique quando deve fazer para os manter num bom caminho, marcará de todo a diferença. Isto é, meio caminho andado para um crescimento maçônico correto e que não seja funesto para a ordem no futuro. Os casos que normalmente vêm a público no mundo profano devem ser a erros de castigou a gente que foi mal formada ou que não se identificou depois com os princípios morais que encontrou no interior da maçonaria. Por isto é que não basta um padrinho convidar ou apadrinhar alguém apenas por ser amigo, por ser seu colega ou por essa pessoa ter alguma influência ou notoriedade no mundo profano. Esse alguém terá mesmo de se identificar com a maçonaria e saber um pouco ao que vai, porque, caso contrário, criará uma perca de tempo ao próprio ser e a loja maçônica que acolher com as consequências que sabemos que poderão suceder e que algumas vezes ocorrem mesmo, com o desligamento do membro porque ele não está tendo aí, com certeza, bons rendimentos em seus estudos. Outros acabam faltando, e acabam se desprendendo da loja sem dar informações, E nos casos em que os maçons derrapam ou se desviam dos seus caminhos na virtude, os padrinhos deveriam ser também responsabilizados. Isto é, serem chamados a atenção por terem trazido para dentro da instituição maçônica quem agiu de forma errada e que levou a que, a imagem desta augusta ordem fosse questionada profanamente. Obviamente que não digo que fossem sancionados,
mas que exista uma conversa para os alertar do perigo de que é apadrinhar gente com este tipo de conduta, para que no futuro sejam mais zelosos com seus apadrinhamentos, e que também tivesse acompanhado a conduta de seu apadrinhado. Naturalmente que um padrinho não pode ser culpado, a não ser que seja cúmplice da atuação do seu afilhado, mas se puder prever que o mesmo possa se desviar e errar, deve alertar o mesmo dos riscos que este corre, seja de sua suspensão até mesmo de sua expulsão da ordem. Contudo, o que isso acarretará moralmente para ambos? Porque mesmo em surdina, as orelhas do padrinho sofrem sempre as consequências dos atos de seus afilhados. É habitual o ser humano criticar algo. Todos somos treinadores de bancada. Logo, criticar-se algo que não ocorreu bem é a consequência lógica de tal. Por isso, até mesmo quem entra na maçonaria deve refletir na sua conduta para que não ponha a imagem dos outros irmãos em questões. Porém, ainda no âmbito da instituição maçônica do seu afilhado, o padrinho deverá complementar a formação que será concedida pela loja ao seu apadrinhado, porque, ao lhe demonstrar também que a maçonaria vive de símbolos, metáforas e alegoria, mas fundamentalmente da prática de rituais próprios, também a ele, o padrinho, a instruir o seu afilhado, para refletir e pôr em prática os conhecimentos que já adquiriu até então, o que é sempre uma mais-valia pessoal e que lhe permitirá vivenciar o que também ele aprendeu durante a sua formação até atingir o seu mestrado. Conhecer e ensinar outrem é o melhor que o ser humano poderá fazer pelo seu semelhante. Tanto que acredito que o conhecimento somente é a sabedoria quando é compartilhado com o nosso próximo. Mais tarde, quando seu afilhado já encontrar a condição de mestre, já não será tão essencial ter aquela especial atenção que considero como importante na caminhada de um maçom, porque este já atingiu uma parte importante da sua formação maçônica e concluiu seu percurso até a maestria. Mas, no entanto, nunca o deverá abandonar, pois apesar de este ser um irmão, será sempre o seu afilhado. Logo, alguém que um dia reconheceu como tendo capacidade e qualidades maçônicas, e essa responsabilidade nunca desaparecerá. E isso é algo, por vezes, que acontece e eu considero como sendo nefasto para a vida interna de uma obediência. Não basta convidar alguém, se iniciar alguém, formar alguém e depois deixá-lo à mercê dos tempos e vontades do mundo. Virar as costas a um irmão, mesmo que seja inconscientemente, nunca trará resultados frutuosos para ninguém e principalmente para a nossa ordem. E na nossa união que reside a nossa força, é como nosso apoio que conseguimos enfrentar o dia a dia. E se isso poderá parecer como demasiado simplista e inocente, não nos devemos esquecer que é o nosso espírito de corpo que se encontra a fonte da egrégora que é criada em loja e que é impulsionada da nossa fraternidade. Assim, alguém que queira apadrinhar a candidatura de algum profano terá que assumir que adquire uma responsabilidade tal que nunca será irrelevante e que nos seus ombros suportará o peso de uma ordem iniciática e de cicatriz e um cariz fraternal como é a maçonaria, e que terá como seus deveres principais reconhecer, informar, transmitir, formar, acompanhar quem ele considerar como sendo válido, um futuro membro de nossa ordem. Não será uma tarefa fácil, meus padrinhos, esta de apadrinhar alguém, mas este é um compromisso que nós maçons assumimos para com a nossa ordem
e ao bem de todos os irmãos e de todas as nossas sociedade civil. Que possamos escolher a dedo os nossos afilhados e encaminharemos sempre para o caminho da perfeição, assim sendo, ombro a ombro com todos nós.